Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Já quero convidar as crianças aqui presentes. Vai ter divisão para as crianças? Vai? Amém. Vai ter classe de discipulado hoje? Acredito que não, né? É uma grande alegria, um grande prazer nós estarmos aqui mais uma quinta-feira para juntos aprendermos, meditarmos mais na palavra do Senhor, adorarmos o seu nome, crescermos juntos, tanto na graça como também no conhecimento. Já pensou se ao invés de um presidente, o nosso país voltasse a ter um rei? Se ao invés de um presidente como nós temos hoje, o nosso país voltasse a ser uma monarquia, voltasse a ter um rei, e eu não estou falando sobre um rei divino, obrigado, eu não estou falando sobre Jesus, não se empolgue, eu estou falando sobre um rei humano mesmo, como o nosso país já teve na história passada. Já pensou se nós voltássemos a ser governados por um monarca, por um rei, com castelo e tudo? Talvez essa ideia ela pareça um pouco distante, talvez até estranha para alguns de nós. Mas eu queria lembrar que há exatamente 20 anos atrás, os brasileiros tiveram a oportunidade de decidirem através do voto se eles prefeririam continuar sendo governados por um presidente ou se eles gostariam de ser governados por um rei. Quem lembra que há 20 anos atrás houve um plebiscito? Eu era novinho ainda sou, né? Mas eu era mais novo, eu era criança ainda, quando o Brasil ele promoveu um plebiscito para que os brasileiros decidissem qual forma de governo eles iam preferir, há 20 anos atrás. E 66% dos brasileiros decidiram que gostariam de continuar sendo governados por um presidente. Escolheram o presidencialismo, que é a forma de governo na qual nós temos hoje, na qual um presidente é o líder, digamos assim, efetivo, máximo da nossa nação. Eu creio, porém, que algumas pessoas, se tivessem oportunidade de dizer o que pensam, essas pessoas diriam que nem prefeririam um rei, nem um presidente. Porque há pessoas que não gostariam de ser governados por senhor ninguém. Há pessoas que sonham em não haver uma forma de governo sobre a nação. São chamados, alguém sabe? Qual é a forma de governo onde não tem governo? Para quem não sabe, essa ideia se chama anarquia ou anarquismo. E o que é o anarquismo, pastor? Anarquismo é a junção de duas palavras sem autoridade. A anarquia é uma forma, uma ideologia na qual os anarquistas sonham com uma sociedade na qual não haverão autoridades. Um estado onde não haverão líderes, onde não haverá governo. Essa é a ideia da anarquia, essa é a ideia do anarquismo. Não sei se isso é novo para algum de vocês, mas eu creio que vocês já ouviram falar. No cinema, por exemplo, existem vários filmes, não muito conhecidos, mas vários filmes que mostram essa ideia de como seria uma sociedade sem governo, uma sociedade sem líderes, uma sociedade sem Estado nenhum, onde as pessoas governassem a si mesmas, onde as pessoas tomassem as suas próprias decisões. Mas aí talvez você pergunte, pastor, e na vida real?
Isso funciona? Isso existe? Alguma sociedade está colocando isso em prática nos dias de hoje? E o que eu digo para você é que algumas pessoas estão comprando essa ideia. E eu dou um exemplo. Algumas famílias já estão comprando a ideia da anarquia. Porque você olha para algumas famílias e você vê que nessas famílias não existe uma autoridade, não existe uma hierarquia. É como se fosse um hotel, onde todos têm voto, todos têm vez, cada um decide o que quer. Você vê países como os Estados Unidos, por exemplo, já tem pais deixando que as crianças decidam qual é o gênero delas. Crianças mesmo. Não são adolescentes, não são adultos, crianças. Não, ele vai ser o que ele quiser. Meu filho tem 5 anos, meu filho tem 4 anos, e eu não vou dizer para ele o que ele vai ser. É ele que vai decidir. Então, isso é uma sociedade, uma família sem autoridade. É uma família onde os pais não se acham com o direito de exercer uma autoridade sobre os seus filhos. Então, já tem poucas famílias? Sim, mas já tem família sim. Já tem família onde não se tem uma hierarquia de autoridade. Eu poderia citar também o exemplo de alguns cristãos. Isso é alarmante porque isso cresce a cada dia. Existem cristãos, por exemplo, que até congregam, que até vão à igreja, que até assistem ao culto, que frequentam um local de culto, mas não querem dar satisfação da sua vida para ninguém. Querem entrar, querem sair, mas não querem pertencer a um lugar, porque não querem, como eles mesmos dizem, que ninguém pegue no meu pulso, que ninguém mande em mim, que ninguém fique pedindo contas da minha vida. Já tem cristãos assim. E há aqueles até milhares, esse número cresce a cada dia. E daí já é um passo para o outro tipo de cristão, que acha que nem congregar mais precisa. Para que congregar? Eu não preciso de igreja para ser crente. Eu não preciso de orientação espiritual, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu não preciso de ministro na minha vida. Eu me governo, eu me mando. Então, esses são alguns exemplos de pessoas, de famílias, que já querem viver sem um governo, sem uma autoridade. E a pergunta é, o que é que nós podemos pensar, o que é que nós podemos dizer acerca disso? Qual a ideia? Será que a Bíblia diz algo acerca da liderança, seja no país, seja na família, seja na igreja? Será que seria benéfico vivermos em uma sociedade onde não existe autoridade, onde não existe governo, onde não existe Estado? Será que seria benéfico ou seria maléfico para as nossas vidas? Você já pensou sobre isso? Pois eu creio que existe um livro inteiro na palavra de Deus que vai nos ajudar a refletir um pouco sobre essa questão da autoridade, se é necessária ou desnecessária para as nossas vidas. Esse livro é o livro de Juízes. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá. Juízes. Eu sei que vocês sabem onde fica, mas só para lembrar, Juízes fica depois de Josué. O pastor não ajudou muito. Onde é que fica Josué? Vocês sabem, né? Josué fica depois de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, Josué é o 6º, Juízes. O que vem depois do 6º? O 7º. Amém? Em alguns cultos anteriores, não de uma forma seguida, eu tenho procurado resumir os livros da Bíblia. E nós já fizemos isso com os primeiros 6.
de Gênesis até Josué, e eu quero hoje fazer um pequeno resumo do livro de Juízes. Eu creio que esse livro, irmãos, ele vai enfatizar dois tipos de sociedade, dois tipos de grupos. E o primeiro grupo é o grupo com líderes. É uma sociedade na qual existem líderes. Vamos já falar um pouco sobre isso, mas antes eu convido você a não darmos continuidade sem antes orarmos mais uma vez ao Senhor. Amém? Você sente a necessidade de orar? Eu sinto. Eu creio que todos nós sentimos, né? Então vamos orar neste momento. Pai amado e Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela condução das nossas vidas até aqui. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido a este lugar. E agora, Senhor, nos dá a oportunidade de abrirmos a Tua palavra, Senhor, em um país livre, onde nos é permitido, Senhor, Te adorar, onde nos é permitido, Senhor, apregoar a Tua palavra em alta voz, Senhor, até nas praças, se nós quisermos. Nós sabemos que existem lugares onde isso não é permitido, Senhor, mas aqui é. E nós queremos agradecer por isso e aproveitar, Senhor, esta rica bênção que o Senhor nos concede. Que a nossa atenção agora esteja totalmente voltada para a Tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco através dela e do Teu Espírito Santo. Pois é no nome de Jesus Cristo que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, a primeira parte de Juízes, especialmente os capítulos 1 a 16, vão enfatizar uma sociedade com líderes. Que líderes são esses? Esse livro ele vai citar aproximadamente 13 juízes, inclusive no sexo feminino. Vai falar de uma juíza, só para você ver como a Bíblia não é um livro machista. Tem uma juíza, alguém sabe o nome dela? Muito bem, Débora. E o que eram os juízes, pastor? O que foram os juízes? O nome dá a entender alguém que julga, né, que vai para o tribunal. Mas, na verdade, os juízes, eles foram líderes levantados, especialmente líderes militares, que foram levantados para defender Israel durante o período após a morte de Josué e antes dos primeiros reis de Israel. Então, Josué morre no livro anterior, e após Josué se levantam líderes militares, guerreiros, que são levantados para defender Israel dos inimigos. Isso aconteceu por um espaço de 300 a 350 anos. E os nomes desses líderes, vamos ver se você lembra de algum deles. Foram Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, muito conhecido, Abimeleque, Tola, Jair, Tola não é uma mulher, viu? É um homem. Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abidom, e talvez o mais conhecido de todos, faltou quem? Sansão. Muito bem, então esses são os 13 juízes, os 13 líderes militares que são levantados durante esse período, que são citados nesse livro, no qual a nossa Bíblia está aberta. E a pergunta que eu faço para vocês é: será que esses líderes, esses juízes, cometeram erros? Sim ou não? O que vocês acham? Será que eles cometeram erros? Com certeza. Os juízes cometeram muitos erros, inclusive, um dos motivos porque algumas pessoas defendem o anarquismo ou a anarquia é porque eles olham para os líderes, eles olham para o governo e dizem: o governo é sempre corrupto, o governo só atrapalha, o governo só maltrata as pessoas, o governo só faz o mal, seria melhor se não houvesse governo. Então esse é o motivo principal, porque algumas pessoas se tornam anarquistas, porque eles acham que o governo só erra. E de fato, aqui em Juízes, os líderes erram, e erram muito.
e erram feio. É só você olhar, por exemplo, para o nome mais famoso deles, que é Sansão. Sansão erra feio. Sansão comete muitos erros. Sansão é um homem voltado para prostituição. Sansão é um homem que não se guarda. Sansão é um homem que não guarda a sua intimidade com Deus. Sansão comete erros. E ele não é o único, igreja. Todos os juízes que eu citei erram. Todos eles erram. Podemos falar também de Josué, que não era um juiz, mas que é citado aqui no início do livro. E ele é muito elogiado. Josué é muito elogiado. Mas Josué errou. Josué errou. Inclusive, durante a liderança de Josué, o povo de Israel deixa de conquistar territórios que Deus mandou conquistar. O povo deixa de derrotar inimigos que Deus deu poder para derrotar durante a liderança de Josué, o grande Josué. O povo deixa de alcançar aquilo, algumas cidades, alguns locais que Deus queria que eles alcançassem. E que depois trouxeram muita dor de cabeça. Porque quando a gente tolera inimigos espirituais na nossa vida, a consequência vai ser uma enxaqueca das brabas. Sempre que a gente tolera o pecado, mas é só um pecadinho. Esse pecadinho, ele cresce. Ele cresce e ele atrapalha. Ele nos leva à queda, à ruína. Então, o próprio Josué, ele comete erros espirituais. Podemos falar isso de todos os juízes, podemos falar disso de todos os líderes, tanto do passado como também do presente. Mas, irmãos, agora me diga uma coisa. Será que esses 13 líderes, eles só cometem erros? Será que eles só erram? E a resposta é, obviamente que não. Obviamente que não. Esses juízes, eles trazem muita influência boa. Inclusive o próprio Josué. Abre comigo no capítulo 6. E olha que coisa linda, igreja. É dita a respeito de Josué. Acabei de dizer que ele errou. Sim, mas ele não só errou. Olha a influência boa que ele gerou no povo de Israel. Juízes, capítulo 2, versos 6 e 7. O inimigo quer que nós olhemos para nós mesmos e lembremos apenas dos erros que nós cometemos. Ou que às vezes nós olhemos para o nosso próximo e nós lembremos apenas dos erros deles. Mas isso é coisa do inimigo. Deus não age assim na nossa vida. Deus sabe dos nossos erros, sim. Mas Deus também vê os nossos acertos. Deus também vê as coisas boas que nós fizemos pela capacidade que Ele nos deu. Então precisamos ter muito cuidado, igreja, com a intenção maléfica do inimigo, tanto para nós mesmos, quando nós nos olhamos no espelho, como também quando nós olhamos uns para os outros. Olha o que a Bíblia diz sobre o Josué que errou, que não foi perfeito, mas que acertou também. Juízes 2, 6, diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Verso 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Olha que coisa linda, igreja. O texto diz que enquanto Josué estava vivo, o povo servia ao Senhor. Josué influenciava os outros. E assim vai ser toda vez que nós nos levantarmos para servir a Deus. Será que o nosso serviço vai ser sempre perfeito? Não. Mas a nossa decisão vai ser uma influência para alguém. Nós seremos um farol que vai iluminar a vida de outras pessoas. Alguém
vai querer ser crente quando você se levantar para ser. Alguém vai querer acertar, porque vai ver você querendo acertar. Alguém vai querer servir ao Senhor, porque vai ver você servindo ao Senhor. Então tenha muito cuidado com as mentiras que o inimigo conta, que a tua vida não vale a pena, que o teu serviço não vale nada diante do Senhor, que você só erra. Isso é mentira do inimigo. Deus tem outra visão a nosso respeito, e aqui nós podemos ver isso na história de Josué. Enquanto Josué estava vivo, o povo de Israel era influenciado por ele. E eu tenho certeza que só em você estar aqui essa noite, alguém olhou para você, alguém está sendo influenciado por você, talvez alguém está ensaiando servir ao Senhor por tua causa. Então não desista, continua servindo ao nosso Deus. Josué é um exemplo, mas isso que eu falei não se refere apenas a ele. Todos os 13 juízes, Josué nem juiz era, ele foi um guerreiro, um líder militar, mas todos os 13 juízes serviram ao Senhor, acertaram em algumas coisas. Então muitos inimigos, escute isso, muitos inimigos foram derrotados através dos juízes. Muita influência boa, muita libertação foi efetuada através dos juízes. Porque o povo caía, o povo se prostrava perante os inimigos. O que Deus fazia? Deus levantava um juiz. O juiz ia lá e lutava contra o inimigo, e o povo era libertado. Então eles erraram, mas eles também acertaram. Podemos dizer isso, inclusive, em relação a Sansão, que, como eu falei, cometeu muitos erros. Mas olha o que a palavra de Deus diz sobre ele. É muito fácil falar mal de Sansão, né? Mas olha o que a Bíblia diz sobre ele lá no capítulo 16, verso 30. Juízes 16 e 30. Capítulo que encerra essa primeira parte de Juízes, que mostra uma sociedade humana na qual os líderes existem. Olha Juízes 16 e 30. Sansão fica cego por causa da sua desobediência. Desobediência traz consequência, pastor? Traz consequências naturais. Mas mesmo assim, Sansão não desiste. Verso 30. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Sansão dá a vida pela libertação do povo de Israel. Tanto é que quando Hebreus vai falar sobre os heróis da fé do Antigo Testamento, Hebreus 11 vai citar esse Sansão. Esse Sansão que cometeu erros, mas que também fez muita coisa boa para o Senhor e para o seu próximo. Uma sociedade com líderes, portanto, é uma sociedade na qual os líderes erram e também acertam. Amém, igreja? Toda sociedade onde existem líderes humanos, claro, tirando Jesus, Jesus nunca errou, louvado seja ele. Mas líderes humanos vão errar e também vão acertar. A pergunta é, por causa dos erros e dos acertos, é melhor com eles ou é melhor sem eles? É melhor uma sociedade com líderes ou é melhor uma sociedade sem governantes? Nós já vimos como é com. Vamos ver agora se é melhor ou se é pior sem. Porque a gente vai chegar a uma conclusão. Então agora, nos capítulos finais de Juízes, o autor vai enfatizar uma sociedade sem liderança. Uma sociedade sem governo, uma sociedade sem reis.
capítulos 17 a 21. Esses últimos capítulos, irmãos, eles vão narrar apenas duas histórias. Mas eu chamo essas duas histórias de histórias macabras. Macabras por quê, pastor? Por exemplo, a primeira história fala sobre um efraimita que, com o dinheirinho que tem, fabrica um ídolo em Israel. Recebe dinheiro da mãe e com o dinheiro que ele recebe, ele fabrica uma imagem. E aí ele chama um sacerdote para ser o sacerdote da casa dele. Quando outros israelitas descobrem que esse homem tem uma imagem ao que Deus proibiu, dentro da casa dele, eles vêm até esse homem. Para quê? Para disciplinar ele, olha o dedinho, para roubar a imagem que ele fabricou. Então esse homem é roubado, tem uma imagem e é roubado, e o sacerdote, que ele chama para ser o sacerdote da idolatria dele, quando fica sabendo que vai ser melhor ele ser sacerdote de muitos do que de pouco, de um, ele diz, eu vou também. Então olha que história estranha, irmãos. História macabra. Mas ela não é pior do que a segunda. A segunda é triste. A segunda história fala sobre um levita que tinha uma concubina. Concubina era uma mulher que não era uma esposa, era uma, digamos, uma acompanhante. Essa concubina dele é abusada, é morta e é esquartejada. E os pedaços do corpo dela são enviados às várias tribos de Israel, o que causa uma guerra sangrenta entre as tribos do Senhor. E muitas pessoas morrem por causa disso. Contando assim um resumo, não parece tão triste assim, né? Estou só resumindo. Mas se você lê a história, você se pergunta como é que pode um negócio desse acontecer no meio de um povo que se diz de Deus. Como é que pode haver uma sociedade assim, que conhece o Senhor e que permite aberrações como essa no seu território? Qual é a causa, irmãos, disso? Qual é o motivo para acontecer todas estas coisas? E o autor de Juízes não permite que nós fiquemos com dúvida. Ele repete o motivo várias vezes. Quer descobrir qual é o motivo para essas coisas terem acontecido em Israel? Pois acompanha comigo. Capítulo 17, verso 6. Juízes 17, 6. Diz o quê? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Era cada um por si, cada um fazia o que achava melhor. Olha a consequência. Capítulo 18, verso 1. No meio dessas histórias, dessas duas histórias que eu contei, olha qual é o refrão que se repete. Juízes 18 e 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Capítulo 19, verso 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Aí essa concubina é morta, é abusada, é morta, é esquartejada dentro de Israel. Agora olha o último versículo do livro, capítulo 21, verso 25.
Por que tudo isso aconteceu? O autor deixa muito claro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, um dos motivos para essas aberrações terem acontecido é porque cada um fazia o que dava na telha. E por que cada um fazia o que dava na telha? Porque não havia um rei, porque não havia um líder, porque não havia um governante em Israel. Então, irmãos, esse é um pequeno resumo que eu faço do livro de Juízes, mostrando essas duas sociedades. Uma sociedade na qual existem líderes que erram e que acertam, mas que são libertados por causa disso. E uma sociedade onde se enfatiza não haver rei, não haver líder. E coisas ainda piores acontecem. Amém? Eu quero concluir agora perguntando: que lições nós podemos extrair para as nossas vidas sobre tudo isso? Eu creio que aqui nós podemos aprender, irmãos, pelo menos 2 lições sobre carência. Inclusive, eu coloco um título para cada um dos livros. E o título que eu coloquei para Juízes é Juízes, o livro da carência. O livro da necessidade, porque esse livro vai mostrar algo que todos nós precisamos. E o que é que todos nós precisamos? Em primeiro lugar, aqui eu vejo que o ser humano é carente de liderança. O ser humano carece, o ser humano precisa, o ser humano necessita de liderança, de líderes. Tem uma frase muito conhecida que diz: pela falta de um grito, se perde a boiada. O pastor está chamando a gente de boi? Não. É algo figurado. O que eu estou querendo dizer não é que nós somos animais irracionais. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós precisamos de um grito. E eu não estou falando grito normal, literal não, mas um aviso, uma chamada, puxão de orelha. Nós, seres humanos, precisamos, nós somos carentes disso. É assim, por exemplo, na sociedade. Por mais que nós tenhamos do que reclamar dos políticos, aquela ladainha, os políticos isso, os políticos aquilo. É como diz aquela frase: ruim com eles, pior sem eles. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 13, falando do Império Romano perverso e cruel. Eles são ministros de Deus. Eles são ministros que combatem o mal. Claro que muitas vezes não é isso que acontece. Mas muitas vezes vai acontecer isso. O governo vai combater o crime. Vai criar prisões, vai criar leis que vão diminuir a maldade. Lutero, inclusive, costumava chamar o governo de a mão esquerda de Deus. Nada contra os canhotos. Mas por que a mão esquerda de Deus? Lutero dizia que a igreja é a mão direita. É a mão que prega, é a mão que ama, é a mão que transforma. Mas Deus tem a mão esquerda, que é o Estado, que é o governo, que vai punir, que vai inclusive matar em alguns países, que vai prender, que vai diminuir a maldade na terra. Então, não adianta imaginar nos nossos dias um mundo sem governo. Ah, mas esse governo, aquele governo é melhor do que não ter governo. Ruim com eles, pior sem eles. É assim também na igreja. Muitos dizem, como a Socorro falou, milhares estão vivendo assim, querendo viver assim. E há alguns que dizem: ah, eu sigo Jesus, eu não sigo o pastor. Aí eu pergunto: e quem foi que instituiu os pastores?
Quem foi que instituiu os líderes? Quem foi que instituiu os evangelistas, os profetas, os mestres? Alguém pode me dizer quem foi que instituiu? Ah, eu sigo Jesus, mas eu não quero saber de líder, não quero saber de igreja. Pois vem comigo para Efésios, capítulo de número 4. É a mesma coisa de quem diz, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo. Não tem como separar. Eu sigo Deus, mas eu não sigo a Bíblia. E qual é o Deus que tu segue? É o teu Deus que tu inventou? Então tem coisas que não tem como separar, igreja. Efésios capítulo 4, verso 11. É muito claro. E Ele mesmo, falando de Cristo, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, se você não aceita ser liderado espiritualmente, saiba que você não está rejeitando apenas uma liderança humana, você está rejeitando a liderança do próprio Cristo, que instituiu líderes humanos na terra. Não é porque alguém quer, eu quero ser líder, eu quero ser pastor. Primeiro vem o chamado de Deus. Então depois é que Deus vai confirmar isso também no coração de outras pessoas. Então, na igreja tem que ter líder. Parece que tem uma denominação aí que acredita que não. E já tem gente defendendo isso. Então, o ser humano é carente de liderança, e isso vale também para a família. Queria falar um pouco sobre família. Existem gritos que nós temos que dar para a nossa família. Não estou falando de grito alto, estou falando de avisos. Pastor, mas tem coisas que eles vão decidir por eles mesmos. Sim, quando a hora chega, os filhos vão ter que tomar decisões por eles mesmos. Mas ainda assim, eles vão receber o conselho dos pais. Ainda assim, eles vão receber a orientação dos pais. Porque pai não deixa de ser pai nunca, mãe não deixa de ser mãe nunca. Ainda hoje eu recebo recomendações da minha mãe. Quando meu pai estava vivo, eu ainda recebia e respeitava as orientações do meu pai. Então tem grito que o pai tem que dar, tem grito que a mãe tem que dar, tem que falar. Seria muito bom se não precisasse. Mas ele já é grandinho, ela já é grandinha, amém. Mas está vivo ainda, está. É carente de liderança. Precisa da orientação do pai, precisa da orientação da mãe. Então eu queria perguntar, você tem exercido a autoridade que Deus tem te dado? Deus te colocou como líder sobre quem? Você tem exercido essa autoridade? Você tem falado o que precisa ser falado? Você tem dito o que precisa ser dito? Mas não vai me ouvir. A sua responsabilidade não é ser ouvido, é falar. Se vão ouvir ou não, isso é com Ele, Deus. E às vezes a gente tem uma ideia errada, né? Não, mas não vai me ouvir. Vai que ouve. Vai que escuta, vai que muda. Então não tenha medo. Use a autoridade que Deus te deu. Você é ministro de Deus na terra. Você é ministra de Deus na terra. Praga de mãe pega. Filho, quando aprende isso, meu filho, não quer mais desobedecer, não. Porque quando vai sair de casa, a mãe diz, meu filho, eu acho melhor você não ir. Se eu fosse você, eu não iria. Não vai. Porque Deus usa pai, Deus usa mãe.
estou sentindo algo, meu filho. Nem sempre está certo, né? Às vezes é só um problema no coração mesmo. Mas muitas vezes é Deus falando através da mãe. Aí a mãe sente e não diz. Aí o filho vai lá, quebra a cara e a mãe chora. Ah, eu devia ter falado, né? Ah, eu devia ter dito. Diga. Meu filho, eu estou sentindo isso. Não sei se é de Deus. Faz logo aquele medo santo, né? Não sei se é de Deus. Não sei se é bom você ir para esse local. Né? Vamos orar. E aí Deus já vai agir através disso. E você está respeitando a liderança que Deus te deu? Deus colocou líderes sobre você. Como é que você tem agido em relação a esses líderes? Como o próprio Deus te concedendo? Ou você tem se rebelado de alguma forma contra eles? Primeira lição que eu aprendo aqui, portanto, é que o ser humano é carente de liderança. Por isso que Deus levantou juízes, por isso que Deus levantou Moisés, por isso que Deus levantou Josué, Deus levantou Davi, Deus levantou os apóstolos, Deus levantou os pais, Deus levantou o governo, Deus levantou os pastores e por aí vai. Porém aqui, eu quero encerrar com isso. Eu vejo também que o ser humano é carente de Deus. Se ele é carente de líderes, ele é carente ainda mais de Deus. E por que eu estou dizendo isso, igreja? Porque por mais necessários que os líderes sejam, eles não substituem Deus na nossa vida. Na verdade, nada nem ninguém substitui Deus na nossa vida. É tolice querer encher o coração de alguém que não é Deus. O mundo está procurando encher o coração de coisas que Deus não deu. O mundo está querendo encher o coração de pessoas que não são Deus. E isso não dá certo, porque só Deus enche o coração do ser humano. Líder não vai substituir o Senhor na nossa vida, por mais importantes que eles sejam. Não substitui, mas carência do que de líder é a carência de Deus. O ser humano precisa de Deus. Até porque, igreja, vai haver momentos em que os líderes não vão estar presentes. Líder não é onisciente. Líder não é imortal. Líder passa. Um dos maiores líderes que já existiu foi Moisés. Olha os milagres que Deus fez através de Moisés. Moisés passou. Deus deu Josué, Josué passou. E o que foi que aconteceu com o povo quando Josué morreu? O povo despencou espiritualmente. Por quê? Porque estava olhando apenas para o líder. Então o que eu estou querendo dizer é: não coloque a sua dependência em homens. Por mais importantes que os líderes sejam, e eles são, nós já aprendemos isso. A nossa salvação não está em líderes. A nossa salvação está no Senhor dos Exércitos. Então não deixa, escuta isso, porque eu tenho visto isso acontecer com vários cristãos, não tanto aqui na igreja, mas em alguns ministérios, onde os líderes são indispensáveis. Se não for o líder, não acontece. Se não for o apóstolo, se não for o bispo, se não for o patriarca, nada acontece. Mas deixa eu recomendar algo muito importante para a igreja Ágape. Não deixe para desenvolver um relacionamento com Deus na presença dos seus líderes apenas. Não deixa para desenvolver um relacionamento com Deus só aqui na igreja quando a gente se reunir, não. Não faz isso, não. Não deixa para desenvolver um relacionamento com Deus só quando os seus pais estiverem em casa, não. Só quando você estiver com o seu grupo, não.
Desenvolva um relacionamento com Deus, tanto na presença dos seus líderes, como na ausência dos seus líderes. Tanto quando eles estiverem olhando para você, falando com você, dando um carão em você, como também quando eles não estiverem. Lembra o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses? Assim, meus amados irmãos, lá em Filipenses 2, também pertinho aqui, olha comigo, Filipenses 2, versos 12 e 13, depois de Efésios, é a epístola seguinte. Filipenses 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, quando eu estive com vocês, porém muito mais agora, na minha ausência. Paulo estava preso, Paulo não podia estar com eles. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando eu estava com vocês, vocês estavam se desenvolvendo, agora eu não estou mais, agora é que vocês têm que se desenvolver mesmo. Por quê? A razão está no verso seguinte. Porque é Paulo quem efetua em vós tanto querer como realizar. É isso que ele diz? Quem é que efetua em nós o querer e o realizar? De quem é que a gente depende? Deus usa os seres humanos, sim. Mas quem efetua em nós o desejo e a eficácia do desejo é o Senhor nosso Deus, segundo a sua boa vontade. Então, quando os meus líderes estiverem presentes, eu vou meditar na palavra, eu vou orar, eu vou cantar, eu vou adorar. Mas quando os meus líderes estiverem ausentes, eu vou cantar, eu vou meditar na palavra, eu vou orar, porque a minha salvação não está nos meus líderes, a minha salvação está no meu Senhor. Eu sou carente de liderança, mas eu sou principalmente carente do meu Deus. Faça isso. Hoje à noite, amanhã, nos próximos dias, pegue a sua Bíblia, medite na palavra. Quando você vier para o culto, você vem para transbordar aquilo que você aprendeu em casa. Você não vem um raquítico, morrendo de fome, que às vezes nem consegue colocar um prato de palavra na boca, de tão fraco que está. Ah, mas o culto hoje não foi bom. Também passa o dia assistindo televisão, passa o dia na internet, passa o dia assistindo novela, aí vai dizer que o culto não está bom. Passa o dia orando, passa o dia meditando. O culto pode não ser do jeito que você quer, mas vai ser maravilhoso ao teu espírito. Medita em casa, louva em casa, adora em casa, jejua em casa, e você vem chegar na igreja pulando de alegria na presença do Senhor. Pode ser um irmão desconhecido pregando, pode ser alguém que nem sabe cantar. Você vai se encher do Espírito através dessa pessoa. Quando a gente depende muito dos outros, se não for fulano pregando, se não for a cicrana cantando, hoje eu não me edifiquei. Ei, quem nos edifica é o Espírito Santo. Ele usa as pessoas, mas ele vai nos edificar. Outro dia, depois da escola, eu conversava com o Rafael. Ei, Deus usou uma jumenta. Deus usa até uma jumenta. Deus usa quem Ele quer. Mas a gente só vai sentir isso quando a gente estiver se alimentando por conta própria. Quando a gente estiver pegando a nossa Bíblia, não só para botar debaixo do braço, que nem desodorante, e vir para a igreja, não. Mas quando a gente estiver abrindo na nossa casa. Aí o pastor dá uma oportunidade. Pastor, eu aprendi isso, lá em casa. Deus falou ao meu coração, pastor. Irmãos, é tão bom quando a gente está pregando e alguém está concordando. E alguém está confirmando, porque a gente vê que a pessoa está recebendo. Mas se a pessoa não quer receber aqui, é porque não está recebendo em canto nenhum.
Amém, igreja? Somos carentes de liderança? Sim. Somos mais carentes ainda de Deus. E Deus está em todo lugar, inclusive na nossa casa. Vamos buscar o Senhor juntos? Vamos buscar o Senhor sozinhos, porque Deus está em todo lugar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Um livro, Senhor, como esse, o livro de Juízes, alguns chegaram a chamar de o livro das trevas, porque mostra, Senhor, tantos pecados, porque mostra tantos erros. O Senhor mostra os erros dos outros, para nós tomarmos como exemplo, para nós não cairmos nas mesmas armadilhas que eles caíram. Muito obrigado, porque tem pecado sendo contado na Bíblia. É para eu me olhar no espelho e dizer, eu não quero seguir esse mesmo caminho. Senhor, mas Juízes também tem tantos acertos, Senhor. Juízes tem tantos homens que se dispõem a morrer pela libertação dos outros. E eu quero agradecer, Senhor. Eu quero agradecer pelos líderes que o Senhor tem levantado no mundo inteiro, inclusive aqui nesta igreja, Senhor. Eu quero agradecer pelos pais, pelas mães, pelos patrões. Eu quero agradecer, Senhor, pelos líderes de ministério, pelos cantores, pelos instrumentistas, pelos professores, Senhor, de EBD, pelos professores de discipulado, Senhor, pelos professores de crianças. Eu quero agradecer, Senhor, por cada líder que o Senhor tem levantado. Senhor, nós temos cometido falhas? Temos, mas nós também temos acertado, porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Toda honra e toda glória seja Tua. A culpa pelos nossos fracassos é nossa. O mérito pelos nossos acertos é Teu, Senhor. É o Teu Espírito nos dando força, nos dando sabedoria. Então, muito obrigado pelos líderes que o Senhor tem levantado. Muitas vezes não são aqueles que nós preferiríamos, mas o Senhor tem permitido. E é melhor, Senhor, com eles do que sem eles. Abençoa a nossa nação, dirige os nossos líderes. Senhor, ser também com os nossos líderes espirituais, que possamos exercer a liderança que o Senhor nos deu e respeitar os líderes que o Senhor nos deu. Mas acima de tudo, Pai, nós queremos sair daqui essa noite com mais fome, com mais sede da Tua presença, Pai. Se há alguém aqui que tem deixado para Te buscar apenas nos cultos, Senhor, obrigado porque tem vindo para os cultos. Mas essa pessoa vai entender que é melhor ainda quando Te buscar também fora dos cultos. Quando Te buscar também a sós, Senhor, no seu lar, na sua casa, o proveito será ainda maior. Pai, eu oro pelos filhos, inclusive por aqueles que têm se rebelado, aqueles que não têm entendido. Senhor, na juventude é tão difícil entender. Quando a gente se torna pai, mãe, a gente entende tanta coisa, Pai. Mas às vezes o jovem não quer entender. Então tem misericórdia, abre os olhos. Senhor, que os ouvidos estejam atentos à instrução de quem realmente os ama. Porque tem muita gente aí para dar conselho de morte, mas os pais querem dar conselhos de vida. Que os jovens escutem isso e sigam no seu viver. Abençoa o restante desta semana e nos despede para os nossos lares agora em paz. Pois tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus os abençoe.